Vamos lá, Legal. Renato, o show é seu. Bom, então hoje a gente traz aí um tópico aí que muita gente pede, que nem o Fabrício falou, muitos clientes pedem para a gente aí também. Então a gente vai falar um pouco aí de como implementar o cache no Moleflow e implementando isso com o Redis também, né, que é amplamente utilizado aí por diversos cenários. Bom, um pouco aqui sobre mim, acho que a maioria já me conhece, que a gente participa de evento junto aí, né? Então, trabalho na Arpia Cloud, estou trabalhando com mulher desde 2016, né? E aqui a gente vai entender um pouco aqui o conceito de cache. Vamos falar assim de uma maneira bem simplificada, sem muito lero-lero, né? Vamos também entender como que o cache ele pode se encaixar na nossa arquitetura, né? É muito importante a gente saber que não existem aí balas de prata. Cada cenário que você está, você vai ter que analisar e ver como aquilo pode te ajudar. Vamos ver aí cache em aplicações Molisoft, né? Mesmo sem o Redis, né? E depois a gente vai plugar o Redis na nossa aplicação. Bom, afinal, o que é cache, né? Então, de maneira bem simplista, né? É uma forma da gente armazenar uma cópia de um dado que é muito utilizado para que ele possa ser lido, ser acessado, né? De maneira mais otimizada. Então, um cenário bem comum, né? Esse não é o único, né? Mas um cenário bem comum aí de utilização de cache é quando você tem uma aplicação cliente, né? E aí ela vai solicitar um dado para o servidor, né? Um banco de dados, uma aplicação back-end que seja, né? E aí existe o servidor de cache ali no meio, né? Então, ocorre uma verificação se o dado existe no servidor de cache. Caso não exista, né? Ele vai até o servidor de origem, vai buscar o dado lá, guarda essa informação nesse servidor de cache, e as requisições seguintes, ele já não precisa ir até o sistema de origem, né? Então, acaba tendo aí você acaba poupando o sistema de origem, né, de ter que responder todas essas requisições, e o cache ele acaba respondendo aí de maneira, muitas vezes, aí, muito mais rápida que o sistema de origem, porque ele é otimizado para isso, né? Então, alguns dos benefícios. Já falei, a gente poupa recursos, né, dos sistemas, a gente concentra, né, esse esforço aí nos servidores de cache. É mais fácil escalar um servidor de cache do que o banco de dados de um RP, por exemplo, né? Então, se a gente tem que buscar uma informação num RP, seja ele qual for, né? Por melhor que esse RP seja, ele foi projetado para atender os processos dele, né? Então, se a gente vai lá e quer acessar aquela informação e, de repente, disponibilizar uma API para que um sistema como o e-commerce, por exemplo, comece a fazer um monte de acesso, a gente vai ter problema se a gente fizer isso dessa forma, né? Então, imagina, seu RP está lá fazendo o fechamento do mês, e aí o seu e-commerce está bombando, Black Friday, né? Então, não tem como deixar essa dependência, né? Melhora a performance, né? E isso acaba sendo aí um recurso fundamental quando a gente pensa aí em alta disponibilidade, né? O cache ele pode ser um grande aliado para nos ajudar com isso. Algumas características, né, que eu gostaria de ressaltar, né, de um registro de cache é que ele tem que ter uma chave, seja o que for que você está guardando, seja um valor inteiro, né, quantas pessoas curtiram um determinado vídeo, ou seja, uma informação de sessão complexa, tem que ter uma chave, porque ele vai ser localizado no cache através dessa chave. E o cache ele pode ter uma data de expiração. Principalmente aquele desenho que eu mostrei no começo, é importante que tenha uma data de expiração, por vários motivos. Motivo 1, pela questão da integridade da informação também, né?
a informação ela pode ser atualizada e tudo mais, e se está trabalhando naquele desenho lá, a gente não colocou nenhum processo que atualiza, né? Então, é importante ter uma data de expiração, e essa data ela tem que ser alinhada com o cenário que você está, né? Dependendo do que você está fazendo aí, do seu negócio, pode ter um valor diferente. Aí, aonde que entra o Redis aí nessa história? O Redis ele é um banco de dados em memória e ele armazena os dados em forma de chave-valor. Não é tabela igual os bancos relacionais. Ele é considerado um banco de dados NoSQL, né? E quando a gente vai guardar o valor, ele suporta diversos tipos de formatos de dados no valor, né? Então, podemos colocar lá um JSON, podemos colocar também outros tipos de dados, né? Então, aqui a gente tem uma breve comparação, né, entre um banco de dados relacional, vai ter lá o esquema, tabelas, relacionamentos, chaves primárias, estrangeiras, o nome da cidade, ela vai ser cadastrada nessa tabela cidade, e qualquer outro registro que precisar usar a cidade, vai usar o ID dessa cidade com uma chave estrangeira. Quando a gente está falando de banco de dados chave-valor, NoSQL, a gente sai um pouco dessa normalização tradicional do modelo relacional e a gente junta a informação ali dentro de um valor que representa ali o nosso dado, né? E dessa forma o banco ele consegue ler de forma mais rápida, né? O banco de dados relacional foi projetado para otimizar outras coisas, né? Gravação, integridade, transações e tudo mais, né? E aí ele acaba não sendo tão eficiente quando a gente fala de leitura. E aí, como que a gente encaixa, né, na nossa arquitetura o cache, né? A ideia não é esgotar todas as possibilidades aqui, mas é trazer alguns cenários que eu vejo mais aí no dia a dia, né? Então, um momento que talvez não é uma boa ideia a gente usar o cache, tá? O que a gente faz, né? Na maioria dos casos, é trabalhar com integrações. É um pouco diferente, né, do que aquele programador que está lá desenvolvendo, por exemplo, um produto de e-commerce, onde ele está fazendo lá o back-end, está lá acessando o banco de dados. Não que você não vá fazer isso também, tá, com o Mulisoft, mas, na maioria dos casos, quando a gente está implementando o API LED, a gente está conectando sistemas. Então, a gente tem lá o domínio de negócio que representa o e-commerce, existem as fronteiras lá do e-commerce, existem as fronteiras do RP, existem as fronteiras do CRM, são só exemplos aqui, e geralmente a gente está no meio disso, né? A gente está ligando essas pontas. A gente geralmente está lidando com RP que a empresa já tem, ela está comprando o e-commerce, e aí vai precisar ter dados na ponta desses sistemas para que, enfim, né, ele possa trabalhar. E aí, existem alguns dados que, sempre que possível, tente enviar para os sistemas, ao invés de deixar eles ficarem consultando a todo momento. Então, por exemplo, produtos, clientes, muitas vezes isso vai ter o RP como um sistema mestre disso, né, ou algum outro sistema mais especializado. Então, o nosso papel, trabalhando com o Mulisoft, muitas vezes, não vai ser fazer uma API GET para consultar isso direto no banco de dados do SAP, por exemplo, né? O nosso papel é criar um processo de integração, e aí a gente tem diversos mecanismos para trabalhar com isso. Podemos trabalhar uma arquitetura baseada em eventos, existem outros padrões também, ETL, né? Para que quando essa informação ela for criada ou manipulada no sistema de origem, a gente cria um processo, né, para enviar esses dados para o sistema da ponta, né?
que a gente ganha com isso? A gente desacopla, né? Então, o e-commerce vai lá funcionar de maneira independente, sem depender do RP ou da nossa base de dados de cache estar no ar para ele poder listar o produto lá na tela, né? Então, isso é muito importante, né? Às vezes a gente vê projetos, né? Vamos construir aí dando um get no nosso RP. É complicado, tá? Ainda mais quando a gente abre isso aí para a internet, é muito complicado escalar isso. Mas eu posso botar o Redis ali. Tudo bem, é uma possibilidade, né? Mas aí isso sempre vai estar acoplado ali enfim, é um pouco mais complicado. Em que cenários que a gente acaba utilizando? Eu listei dois aqui, tá? Não são os únicos, mas são os que mais comumente eu acabo usando. Às vezes, você não tem como mandar, por exemplo, para um e-commerce, as informações, por exemplo, para calcular frete. Isso pode ser dinâmico, depende da região do cliente, do CD, aonde está esse produto. E aí, às vezes, existe uma lógica que faz esse cálculo, que pode estar dentro de algum sistema especializado, e muitas das vezes não vai ser possível transportar essa lógica, e nem seria viável, né, para o seu sistema da ponta. E também não seria possível e nem viável calcular todas as opções de preço de frete possível. Então, vai ter que ir no sistema gerador dessa informação, que pode estar lá, no conjunto ali de sistemas que compõem a sua base ali da sua empresa, né? Mas, dependendo do cenário aí, a gente pode deixar cacheado, né, o retorno disso. Então, vou dar um exemplo, né? Isso depende muito da característica de cada negócio, né? Mas vou dar um exemplo aqui. Imagina se o seu cálculo do frete ele não depende exatamente do cliente, e sim da onde ele mora, né, uma região, né, uma cidade, e do peso ali do produto. Então, isso poderia ser uma composição de uma chave, né? Então, todo cliente que mora naquela região e comprar um produto mais ou menos com aquele peso, com aquelas dimensões, né, não precisa recalcular o frete. Isso não é uma regra, tá? Às vezes o cálculo do frete pode ser mais específico, né? Mas é só um exemplo, tá? Então, quando a gente tem uma informação, né, que ela precisa ser calculada, né? Existe uma lógica para calcular ela num sistema de origem, e a gente tem que fazer uma API GET no Muli para disponibilizar isso. Então, a gente colocar um cache no meio pode ajudar bastante. Um outro cenário que a gente acaba utilizando também às vezes a gente está usando o Muli para fazer o back-end de alguma aplicação. Então, às vezes a empresa ela vai lançar um aplicativo e esse aplicativo ele só tem um front-end. Ele não vai ter um Java, um .NET ou qualquer outra coisa por trás dele. Ele vai se comunicar diretamente com uma API Muli, né? Então, nesse caso, né, a gente acaba usufruindo aí do cache, né? Porque, voltando aqui nesse cenário, o e-commerce não significa que ele não vai ter cache. Ele vai ter cache, só que ele vai trabalhar com a própria base de dados de cache dele, né? O CRM, né? A mesma coisa, ele não significa que ele não vai ter cache, é que o cache não vai estar no Muli, o cache vai estar dentro da arquitetura dele, né? Então, se a gente estiver usando o Muli para desenvolver uma API mais back-end, né? Então, a gente, usando o cache, a gente consegue obter todos os benefícios ali que a gente falou anteriormente. Aqui eu coloquei uma forma a mais da gente fazer cache, que é uma maneira aonde o sistema que tem essa informação, ele, de maneira proativa, né, ou através do Muli, a gente busca essa informação antes dela ser requisitada, né, e faz a ingestão dessa informação na base de cache. Então, trabalhei num projeto, né, um cenário onde o cliente ele tinha uma particularidade que ele não conseguia fazer o cálculo dos preços. Ele tinha lá algumas regras
que eram muito específicas dele, né? E ele não conseguia fazer o cálculo dos preços de todos os produtos que ele disponibilizava. Então a gente usou esse primeiro modelo, né, que eu apresentei, onde existe uma primeira requisição, o preço ele é gerado no sistema de origem, né, e depois vai para a base de cache. Só que aí a gente viu que, embora ele não conseguisse gerar a tabela de preço de todos os produtos que ele disponibiliza, existiam alguns produtos que eram os produtos ali que ele mais vendia, né? Então a gente criou um processo, né, de poxa, vamos pegar esse conjunto de produtos que eles são mais quentes, digamos assim, e vamos criar um processo noturno que envia isso para a base de cache. A base de cache já faz a ingestão disso, né? E aí o primeiro cliente que for acessar, ele não tem o sofrimento, né, de ter que esperar essa informação ser calculada. Então, assim, esse é alguns cenários, tá? Que eu já passei. Alguém Ô, tem Renato, alguma pergunta? Quer falar eu, alguma coisa? eu tenho uma pergunta, até porque o pessoal não Tá? consegue falar, eu vou falar em nome aqui. O Uhum. Railson aqui perguntou, é Opa, uma coisa bem interessante. Como que funciona a questão de armazenamento e criptografia do dado? Até esse exemplo que você falou aí, que um batch noturno manda as informações de um lado para o outro, né, para o cache. Como que funciona essa questão do armazenamento? certo. Enfim, no projeto em si que a gente trabalhou lá, a gente usou a própria serialização padrão que o, que o, que o Object Store interagindo com o Redis faz, tá? Não é exatamente uma criptografia, né? É apenas serialização. Mas se a gente olhar os recursos e tudo mais do Redis, certamente ele deve ter alguma opção lá que permite enviar esses dados, né? E deixar eles lá criptografados. No meu caso, lá não foi uma necessidade a criptografia. Ok. Mais alguma coisa aí? Por enquanto, Tá bom. acredito que não. Ah, tem uma outra pergunta legal aqui também. Legal. Você falou muito de usar o cache, né, para não ter que ir duas vezes lá no sistema, num ERP, que é pesado. Aí o Vitor perguntou o seguinte: é possível usar um DB comum para ser um sistema de cache? Um banco de dados normal? Então, é, Então se a gente, talvez. se a gente olhar, Vai depende do vendo, que você está Vitor. fazendo, né? Cara, você tem lá 5.000 produtos, você vai ter lá, sei lá, uns 5.000 acessos diários, cara, vai rodar que é uma beleza, qualquer banco de dados que você colocar, né? Agora, quando você começa a falar de acesso aí na casa de milhões, né? Ou milhares, né? Aí você acaba tendo um gargalo nessa base, né? E aí, conforme o seu número de acessos cresce, você vai ter a necessidade de escalar, né? E aí acaba ficando um pouco mais difícil escalar banco de dados que não foram projetados para leitura, né? Então você acaba tendo que escalar na vertical, botar memória, hardware. Já o Redis e outros similares, você consegue fazer de forma mais barata escalando na horizontal. Certo. Mais Ver se tem alguma mais aí? alguma pergunta. Tem várias aqui, deixa eu só ver se Uhum. aplica aqui. Olha, você mostrou um cenário aí bem interessante que você fez no cliente. E a pergunta é a seguinte: por que vocês não optaram por usar uma política de HTTP caching ou um cache scope no Muli na implementação? Certo. A gente fez com o cache scoping. Tá, vocês fizeram com cache scope. Isso. A gente fez com cache scoping, né? A política também poderia ser uma alternativa ali, né? Mas a gente acabou fazendo com cache scoping para ter mais flexibilidade. Tá, beleza. Bom, e aí tem até um comentário aqui que depois
Eu acho que é uma lição de casa aqui, ó, até para Uhum. depois dar uma olhada aqui. São Paulo comentou que o at-rest encryption em Elasticsearch for Redis. Então é um documento aqui da Amazon que fala um pouco desse REST encryption. REST encryption deve ser criptografia at rest, né? No local. Bom, acho que é isso. Vamos seguir aqui para já ver o Muli, né? Legal. Bom, no Mulisoft, né, a gente hoje vai falar bastante do Cache Scope. Então, como que funciona? Você pode ter lá na sua aplicação partes do seu fluxo que você pode cachear, né? Então, aqui eu tenho um processo onde eu tenho que fazer uma consulta no sistema legado, né? Então, ele chama aqui um flow reference para pegar um token, né? E aí depois ele chama o sistema legado, e aí eu cobri esses itens aí com o cache scope. Então, na primeira execução, ele vai executar aí os 4 passos. Eu coloquei um logger só para a gente poder ver quando executa ou não. E uma vez que isso já está cacheado, ele já não vai passar nos itens que estão dentro do cache scope. Às vezes você tem lá uma informação no seu cache, mas você precisa invalidar essas informações. Por algum motivo de negócio, você pode querer ter a opção de falar, limpa tudo aí que está no cache e vamos começar de novo. Né? É claro que na própria base de dados você pode fazer isso por lá, mas, enfim, se você precisar criar algum processo no Muli, existe um componente que interage com essa base de dados e limpa tudo. Você pode querer limpar uma chave específica, né? Então você passa qual que é essa chave que você quer excluir, ele exclui. E aí como que funciona, né? Todas as coisas no Muli que precisa guardar um estado, né? Então, quando você faz lá uma requisição HTTP, você inicia ali um evento, né? Esse evento a gente já sabe que ele vai ter variáveis, atributos e tudo mais, mas quando essa requisição acaba, esse evento morre. Existem alguns componentes no Muli que são utilizados para guardar o estado entre uma requisição e outra, como cache, e componentes também que trabalham com watermark, né? Então, sempre que você precisar trabalhar com estado, você vai utilizar alguma estratégia de Object Store. Né? Aí o Object Store, a gente podemos dividir ele em duas partes. Né? Existe a interface Object Store, que é o que a gente usa no Endpoint Studio, né? E essa interface ela pode ser estendida para trabalhar com diversos serviços. Né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui a gente está falando, né, onde a gente configura essa interface Object Store, né? Então, aqui eu dei um nome, né, para esse armazenamento, né? Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que isso vai ser persistido em disco. Às vezes você quer não persistir em disco, você vai trabalhar em memória no Muli, né, na sua aplicação ali. E aí a gente seta também, né, um tempo de expiração, a gente vai ver tudo isso aí na prática, né? E existe um serviço, né, lá no Runtime Manager, né, que tem o nome de Object Store também, atualmente está na versão V2, e é um serviço que permite armazenar informações no formato chave-valor. Tá? Então, aí a gente não está falando de Redis, tá? A gente está falando de um serviço dentro do Runtime Manager, lá no Endpoint, que fornece algo similar. Tá? Aí ele tem lá algumas características, tá? A gente pode criar chaves de no máximo 256 caracteres, a gente pode colocar um valor o valor, né, de no máximo 10 MB, então a gente pode colocar diversas
entradas lá, diversos registros, né? E o valor de cada registro individualmente não pode exceder 10 megas. E aí, quando a gente está... Por exemplo, eu vou mostrar hoje numa conta trial aqui, né? Uma conta... aquela de 30 dias, né? Então, ali ele está utilizando, né, um modelo de 10 transações por segundo para fazer gravação, né? E é possível também adquirir, né, uma subscrição premium disso, né? É um add-on, que aí você consegue multiplicar as suas transações por segundo, né? Então, vamos ver código, né? Vocês estão vendo aqui o Endpoint Studio? Assim. Legal. Eu tenho aqui uma API bem simples, tá? Só para a gente mostrar aqui como exemplo. Essa API ela tem dois métodos. Um que retorna um produto e a outra que retorna o preço. Então, não tem muito segredo aqui. E aí essa API aqui ela está rodando, né? E o código é o mais simples possível. Deixa eu só fazer aqui uma atualização. E ela aqui é o mais simples possível. Que estranho ele. Ficou aqui com alteração. Deixa eu. O que é o mais simples possível que você está falando? Ela só chama um sistema back-end. Às vezes você tem que fechar a tab e abrir a tab. Você chegou a fazer isso? Fechar o código aí na tela para ele Eu recarregar. fechei. Vamos tentar deu aqui de novo. dá um refresh aí no folder, vamos ver. Deixa eu. Tá certo aqui, eu acho que eu só estou na branch errada. Eu vou deixar nessa mesmo. É só tirar aqui esses itens, é coisa rápida. Só código de produção. Então, vou tirar aqui o cache só para a gente montar depois. A gente vê o impacto de não ter o cache, né? Só para repetir aí, o que você vai montar então? Você vai pegar o fluxo e vai colocar um cache scope aí para testar. Isso. Mas mais do que colocar o cache scope, a gente vai ver junto aqui o impacto de não ter isso, né? A aplicação está subindo aqui, né? Aí, deixa eu explicar, né? Aplicação simples, ela apenas faz um log, ela faz aqui a requisição de um token, né? E ela faz a chamada aí ao sistema back-end. Tá, inicializando aqui, né? Ok, tá no ar aqui. E a gente vai requisitar aqui um preço, né? Então, é um cliente aqui B2B. A gente vai fazer essa requisição aqui de preço. Então, dá para a gente ver aqui que demorou quase uma eternidade quando a gente fala de uma API REST. O negócio demorou 2,5 segundos, né? Beleza, primeira chamada, a aplicação estava subindo, né? Vamos chamar mais uma vez.
1,4 segundos. Dependendo do que você está fazendo, isso também pode ser uma eternidade, né? Não sei se vocês concordam. E aí, vamos ver aqui, porque existe uma coisa de errado aqui no meu código, tá? Mesmo ainda sem a gente fazer o cache do preço em si, né? Existe algo que pode ser feito aqui para melhorar esse código. Então, esse é um token, tá? Uma simulação como se fosse um token JWT, e esse token, ele não precisa ser gerado a cada requisição, né? Então, no caso aqui, ele é um token que ele é válido por 1 hora, né? E eu estou aqui a cada requisição pedindo outro, né? Então, só da gente cachear esse cara, né? Aqui poderia ser feito de diversas formas. Eu poderia, ao invés de colocar um cache, eu poderia usar aqui um object store e armazenar essa chave aqui, recuperá-la depois, né? É uma forma de fazer. Vou colocar aqui o cache, scope, né? Você poderia fazer igual o Vitor, coloca no banco de dados, depois recupera. Pô, aí dependendo como for, eu acho que eu prefiro buscar o token toda vez, né? Dependendo ainda do banco de dados que for. Fala assim, o token é caro. Bom, aí a gente tem que definir aqui uma estratégia. Puxando seu gancho, Fabrício, eu preciso guardar esse token fisicamente, né, no disco? Não necessariamente, né? Peraí que eu tinha selecionado errado. É o cache do token. Então, qual que é o prejuízo se a minha aplicação reiniciar e eu perder esse token? Quase zero, né? É só eu pedir outro. Então, eu não preciso persistir isso. Então, eu estou determinando aqui uma data de expiração. Eu não vou persistir isso, né? E a chave aqui, estou chamando de token, né? E vou dar aqui um OK. Esse cache, a expiração dele está aqui 120 segundos. Vou colocar aqui 20 segundos para a gente, 10 segundos para a gente não esperar uma eternidade. Vou aqui, né? Então ele vai subir aqui de novo a aplicação. Só que dessa vez a gente colocou um cache, né? Para não ficar toda hora, né? Chamando esse token. Eu coloquei aqui 10 segundos, só para a gente não ter que esperar 1 hora, expirar, né? E a gente poder seguir. Executando aqui, acho que foi. Então ele vai rodar a primeira vez, vai demorar mais por 2 motivos. A aplicação está subindo e ele vai buscar o token. Acho que a aplicação está subindo ainda, né? Está iniciando. Ok, agora foi. Ok, ele buscou aqui em quase 2 segundos, né? E a partir daí, ó, cai para 300 milissegundos. É claro, eu botei ali de propósito, né, no gerador de token, algo que fizesse ele demorar um pouco, mas às vezes é a realidade, né? Às vezes você tem uma API que está um pouco mais lenta, isso pode impactar o seu processo. Então, assim, só com o simples ato de reaproveitar o token, a gente conseguiu eliminar um bom tempo aí de tempo de processamento. E só para confirmar que até agora você não usou nada do Redis, né? Você só usou o Object Store. Só o que vem dentro do molho. Tá bom. Exatamente, está em memória, né? E aí, se a gente olhar aqui no log, vai ter várias vezes ele pedindo o preço e pedindo o token aqui só a cada 10 segundos. Bom, agora vamos, né, o que interessa. Pô, eu quero cachear produto, né, preço, e quero, né, utilizar bases de dados aqui externas, né? Então, a gente vai envolver aqui
o preço com o cash. Aqui eu defini já a minha estratégia, que é um pouco diferente. Então, agora eu quero persistir. Eu defini aqui uma chave que ela é composta pelo ID do produto e pelo tipo do cliente, que é a lógica aqui do meu negócio de exemplo, né? Eu só preciso apagar esse cara aqui, porque ele não era para estar aqui. Vocês vão entender o que esse cara faz. Ok, então eu já envolvi aqui o meu preço, né, no cash. Mas se já estava 300 ali, milissegundos, né, por que a gente cacheou? Pode acontecer cenários de que o seu sistema back-end vai estar sobrecarregado. Então eu vou fazer o meu sistema back-end ficar sobrecarregado. Então, a partir de agora, toda a requisição para o sistema back-end, ela demora 2 segundos. E é algo que é perfeitamente comum acontecer quando você está no momento ali de pico e, às vezes, a base de dados está faltando um índice, alguma coisa ali, né? Ou, enfim, é muito volume para aquele tipo de banco de dados, né? Então, eu hackeei aqui o meu back-end justamente para ele demorar um pouco mais. Eu lento, coloca um cache aí nesse estúdio aí. Tá lento mesmo. Eu acho que é o meu carregador, ó, ele não. Acho que ele não está funcionando muito bem, e aí acho que a máquina, para preservar energia, ela está segurando os recursos. Não é um antivírus, né? Também, mas nesse caso Sabe que o Windows tem um antivírus energia. que deixa bem lento, né? Hum. Você tem que até desabilitar lá e colocar como exceção, senão não funciona. Legal. Está executando. A gente vai ver que a primeira execução ela vai demorar pelo menos ali uns 3 segundos, né? Tem que buscar o token e tem mais os 2 segundos do back-end, né? Ó, 4 segundos. Agora, ó, 28 milissegundos. É lógico, gente, máquina local, sem latência, né? Mas olha o quanto que a gente conseguiu reduzir, né? A gente estava com quase 2 segundos, né? E a gente conseguiu reduzir bem aí. E aí, se a gente olhar, né, ele não está indo lá direto. Aí onde que entra o Redis, né? Só aqui a gente falou que iria persistir. Então, quando a gente fala que vai persistir, e a gente usa aqui o serviço de Object Store da Mulisoft, quando a gente acessa ali o Runtime Manager, existe uma seção onde a gente pode ver os detalhes disso, né? Então, existe uma seção aqui de Object Store. Então, quando a gente manda persistir, ele mostra, ó, lembra o nome que eu tinha dado? E aqui estão as minhas chaves, ó. Aí, no caso aqui, o valor, né, ele fica num formato serializado, a gente não acessa aqui. Mas, esse é um serviço que está rodando, né? E aqui as chaves, elas ficam armazenadas, né? Então, se a gente quisesse excluir uma chave, por exemplo, existe aqueles outros 2 componentes que eu falei, né? A gente tem aqui a opção de excluir uma chave específica, né? Ou usar aqui o invalidate cache, né? Então, se a gente pegar aqui essa aplicação que está rodando aqui, eu vou vir aqui, né? E vou falar aqui em validate.
Aí ele vai limpar, né, os dados, ó, já não existem mais, né? E aí, onde que entra aqui o Redis, né? Como que a gente consegue usar ele aqui no nosso ecossistema? Uma vez que eu já montei toda a estrutura aqui de caching, estou usando aqui o Object Store persistindo, né? Mas, de repente, ali na empresa, o pessoal já usa o Redis, eles às vezes gostam mais, né? E aí a gente quer começar a armazenar a informação lá, vocês vão ver que é muito difícil fazer isso. A gente vai ter que refazer a aplicação aqui do zero. Só que não, né? A gente tem que adicionar, tá, o módulo aqui de Redis, eu já tenho ele aqui, né? Então, caso eu não tivesse, eu teria que procurar ele aqui. Aí eu acrescento ele. Quando eu acrescento ele, ele traz aqui diversas operações, tá? São operações legais, a gente poderia usar elas, tá? Então, existe operação aqui para guardar registro, para buscar registro, para setar data de expiração, né? Para quem já trabalhou aí com Redis, já deve estar familiarizado com alguma dessas operações, né? Mas, para a gente, tá, o que foi importante é que ele colocou um recurso aqui que permite a gente estender o Object Store. Então, essa interface que a Murisoft desenvolveu, né, ela permite ser estendida, né, funciona quase como um repositório aí, né? E aqui, a gente, ao adicionar a referência, ele desbloqueou aqui algumas opções da gente se conectar com o Redis, né? Então, acho que eu já tenho aqui no projeto essa configuração. E aí, no meu caso, tá, eu criei aqui uma conta aqui no Redis Labs, né? Aí comecei aqui até com uma conta trial, aí eu até botei uns dólares aqui para ver, bem legal, né? Aí eu peguei as credenciais aqui, né? E aí a gente precisa aqui do host, da porta e do password que ele gerou lá, né? Para esse tipo de banco que eu pedi para criar lá. Quem tiver depois curiosidade, quiser fazer isso depois, se acessar esse site aqui, você consegue criar uma conta aí de avaliação, onde você consegue provisionar aí um banco que vai armazenar até 30 mega. Dá para brincar bastante. Acho que é boa. Sim. Notando aqui. E aí, enfim, eu já criei aqui a configuração, né? Aí agora, eu só preciso vir aqui no preço, né? E falar, olha, legal, você já tem aí a expiração, você já tem aí a chave, só que esquece o armazenamento lá no Object Store do Runtime Manager. Eu quero que você comece a armazenar agora no Redis, né? Então, basta só fazer tudo isso, né? E aí ele passa agora a apontar para lá. Isso daí é muito ninja, né? Assim, você não faz quase praticamente nenhuma mudança no código, importa a biblioteca do Redis e já usa ele como Object Store sem mudar o código, né? E muito bacana a Murisoft não pensar em ser lock-in, né? Vai usar aqui o meu serviço, né? Então, muito bacana esse mindset de, poxa, vamos deixar o negócio estendível, né? Eu confio aqui no meu, mas tudo bem se as pessoas quiserem usar outro, né? E aí, aqui eu tô no... Pode falar. Bom, só interrompendo aqui para falar de novo do Vitor, né? Eu acho que tem uma versão open source que estende para SQL Server. Daí dá para guardar o token lá, né? Mas só para falar que eu acho que dá para você estender para qualquer coisa. Sim, e dá para fazer também uma implementação, né? Existem, acho que, alguns exemplos no GitHub. Eu acho que é uma do SQL Server que tem. Mas desculpa atrapalhar. Sem querer te acelerar, a gente vai acabar já, hein? Acabando. Então, essa interface aqui de gerenciamento, né? Então, aqui é uma que eu escolhi. Aqui eu posso executar comandos, né? Então, por exemplo, o comando case, né? Ele lista aqui todas as chaves que eu tenho. Atualmente eu não tenho nenhum. Né? Eu estou conectado, dá o comando ping,
é bem legal o que ele responde aqui para a gente, né? Ele responde um PONG, né? O pessoal foi engraçado aí, ao invés de retornar IP, né? Bom, a aplicação subiu. A partir daí, ele já está se conectando, né? Lá no nosso cache. Ele vai demorar aí a primeira execução para gerar tudo mais, né? E a partir daí é instantâneo. Aqui tá, tem a latência, né? Eu criei essa instância lá na Virgínia, então normal aí demorar um pouco mais, tá para expirar a cada 10 segundos, né? Então aqui, ó, ele tem a chave que ele criou. E como está a cada 10 segundos, né, daqui a pouco a chave desaparece aqui, ó, desapareceu, né? Então, assim, em resumo, vocês viram quanto que é difícil fazer, né? E tudo funciona, tá? Essa parte de invalidar o cache, invalidar a key. Se vocês tivessem utilizado aqui, eu fiz esse teste, tá? Se vocês usarem aqui o Object Store comum, né, e pedir para ele apontar para o registro, funciona também, né? E você tem a possibilidade também de usar as próprias operações do componente. Para fechar, né? Será que a gente ganhou alguma performance, alguma coisa, né? Se a gente executar eu vou executar o que está aqui no Cloud Hub, até para vocês verem o quanto dá para fazer com pouco, né? Conta de avaliação aqui do Cloud Hub. Estou usando aqui 0.1 vCore. Aí eu vou consultar um preço aqui. A informação não está cacheada ainda, né? Então ela demora um pouco aí na primeira execução, né? 2 segundos aí na primeira execução. E aí depois é mais rápido, né? E uma coisa que eu esqueci de comentar é que é possível você também falar em determinados momentos que você não quer usar o cache. Se você falar, olha, valeu aí, mas eu não quero cache, pode ter operações de negócio que você precisa, aí ele vai ignorar o que está lá cacheado e vai sempre passar por esses pontos. Isso aqui facilita bastante. Você não precisa criar um método separado. Você não precisa botar lá um query parâmetro ou qualquer coisa. Você bota, na verdade, um header que é para isso, né? Isso foi feito, aqui não está na minha implementação, né? Mas isso foi feito colocando essa expressão lá. Então eu falo, olha, se o atributo for diferente de no cache, você executa. Caso você executa e pega do cache, né? Caso contrário, você sempre vai ignorar o cache. E aí, para fechar, vamos rodar aqui no JMeter, vamos ver se isso aí aguenta, né? Enquanto você vai preparando aí, só para a gente começar a fechar, para não ficar muito tarde, eu tenho algumas perguntas aqui. Legal. Bom, a primeira aqui do Thiago, eu vou até dar uma alterada aqui na pergunta rapidinho, Thiago. Qualquer coisa você pergunta de novo. Mas ó, a Mulisoft já oferece o Object Store nativo no Cloud Hub, né? Qual a vantagem de você usar o Redis ao invés disso, se você já tem um Object Store? Certo, eu acho que são dois principais motivos. Primeiro, preferência. Às vezes o time está mais acostumado a trabalhar com Redis, já tem isso no ecossistema, né? O outro motivo é que, assim, o Object Store ele é uma feature que vai ajudar persistindo alguma informação ali, né? Mas ele não é exatamente, está até na documentação lá, ele não é exatamente um banco de dados para você ir lá, fazer query e tudo mais, né? Então, existem algumas features, né? O Redis é um produto que é feito para cache, não só para cache, mas, enfim, ele é feito para, entre outras coisas, cache, né? E ele tem mais features. Ele é bem mais completo, né? Exato, mais completo. E existe um detalhezinho, né? Se você, de repente, precisar armazenar alguma coisa por mais de 30 dias, aí você tem que ir para o Redis, porque o produto lá é para algo mais pontual, né? Pelo amor de Deus, Renato, se você precisar armazenar alguma coisa por mais de 30 dias, não coloca no Redis, não. Coloca num banco de Exato. dados. Exato.
Então lá é um pouco mais pontual, né? Porque é o que o Fabrício falou, pô, por que você vai precisar guardar um negócio no banco de dados desse por mais de 30 dias, né? Aí É talvez memória. a opção seria outra, né? Mas é uma característica, né, que é bom saber. As chaves lá no serviço de Object Store do Runtime Manager duram 30 dias, a não ser que você renove ela, e para renovar você tem que dar um update nela. Uhum. Mais perguntas? Tem mais uma. Agora, especificamente do Object Store. Tá. Então, o Vinícius perguntou o seguinte: se der um problema no Object Store, como que ele consegue se recuperar? Você está lá usando, tal, seu programa está funcionando super bem, deu um problema justo no Uhum. Object Store, como que ele se recupera? É, para de usar o cache ou você tem que reiniciar o pod? Cara, nunca aconteceu comigo de crashar o Object Store, né? Mas, assim, eu gostaria de acreditar, né, que se caso dê um crash ali, que ele vai se resolver, né? Mas é um cenário que eu nunca passei. Tá, Não sei se eu alguém vou já dar passou aí. eu vou dar uma resposta aqui do meu lado. Legal. Eu já vi quando o Redis crasha. Então você tem uma aplicação que funciona super bem, tá cacheada com o Redis, funciona melhor ainda, mas quando o Redis crasha, o Redis derruba todo o site. Porque vai dar um erro e aí você esqueceu de fazer um try-catch lá, justo no cache, e aí explode. Eu acho que do Object Store vai ser mais ou menos parecido. Você Uhum. vai passar no cache, vai estourar um erro de timeout, por exemplo, e aí você tem que fazer o try-catch para lidar com o timeout do próprio cache. Eu chutaria isso, Renato. Então, essa aqui era a Certo. última pergunta. O Vitor colocou um comentário, aí falei. Esse aqui não ganha ponto nenhum, hein, Vitor? É ótimo que você está É, empolgado. isso aí, e vocês veem que está rodando aqui, né? A gente está aqui em 500 transações aí por segundo, né? E você vê a potência de 0,1 VCore, né? Com algo 0,1 cacheado. Vitor. Então, assim, às vezes o pessoal fala, mas essa API tá lenta, né? Esse mule aí. É até, assim, engraçado quando acontece isso, você vai lá mostrar uma prova de conceito, né? E aí dá um resultado desse, assim, é até constrangedor para a pessoa que, às vezes, não acredita, né? É normal tá não acreditar, eu acho que tem que pedir para ver mesmo, né? Eu só acredito vendo também, né? Mas é bem performático, sim. Legal. Bom, o Baroni aqui e o Mirilli, que já são mais velhos de casa, já viram a indisponibilidade do Object Store V2. Então, talvez depois eles podem Legal. comentar aí mais. Boa. Bom, beleza, pessoal. Mais alguma pergunta aqui? O São Paulo falou que foi muito boa a sua apresentação aqui. Eu também achei que foi bem bacana aí. Mostrando o JMeter aí para Show Me the Code. Bom, pessoal, alguma outra pergunta aí? Só para a gente fechar, senão a gente já vai começar a preparar aqui para as perguntas. Ou para as perguntas e respostas, não, para o nosso desafio aqui das. São 7 perguntas hoje, né, Renato? 7 perguntas. Beleza, deixa eu pegar aqui. Opa, ó, essa pergunta do Walter é bacana. Entre o Redis e o Memcache, qual usar? Essa é muito bacana. Essa é uma resposta que eu não tenho conhecimento suficiente para falar, olha, isso aqui é melhor, né? Ah, então usa o Mas quem já Redis. teve aí mais experiências, né, compartilha aí. Vamos ver se alguém tem alguma. Eu tô abrindo aqui já a tela pra gente pra começar. Desligar aqui a gravação.